Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário aí que você está assistindo a esse vídeo, né? Mas eu estou aqui para nós iniciarmos a disciplina de avaliação e auditoria em serviços de saúde. Eu me chamo Manuel Bezerra, né? E essa é a nossa aula introdutória que vai trazer aqui a introdução, alguns conceitos e o histórico das políticas de saúde no Brasil. Deixa eu dar um F5 aqui para ficar maior. Então, gente, nós vamos começar falando dessas políticas de saúde do Brasil, né, uma vez que a disciplina trata sobre a auditoria dentro desse sistema, né? Então, é importante a gente entender como foi que nós chegamos até aqui, né? Acredito que vocês já tenham visto algo sobre isso em algum momento do curso de vocês, mas a gente vai relembrar alguns conceitos, vai de repente aprofundar alguns conceitos aqui que são importantes. Então, os hospitais, né, eles são empresas prestadoras de serviços de saúde constituídas por processos gerenciais, como qualquer outra instituição empresarial. O hospital é uma empresa, né, e ela tem os seus processos, ela tem os seus procedimentos. De um modo geral, é importante que ela seja bem administrada, que essa empresa não tenha prejuízo, que essa empresa tenha qualidade dos seus serviços, né? Então, são esses padrões que nós buscamos e são esses processos gerenciais que devem ocorrer de uma forma satisfatória dentro dos critérios de eficiência e efetividade, certo? As instituições hospitalares, assim como as demais instituições de saúde, necessitam se aperfeiçoar e buscar a excelência na qualidade dos serviços prestados. Então, o tempo todo, hoje, né, as instituições hospitalares buscam se aperfeiçoar, buscam prestar serviços de qualidade, né? À medida que nós temos aí um salto no desenvolvimento tecnológico, né, no qual cada vez mais novas tecnologias vêm chegando no setor saúde. Cada vez mais nós temos experimentado um desenvolvimento da ciência, novos procedimentos, novas técnicas, né? Cura para doenças que antes não existiam, vacinas, procedimentos, tratamentos. Então, tudo isso nos leva a esse permanente aperfeiçoar, buscando sempre um caminho aí da excelência, né? Nesse gerenciamento dos processos. E os hospitais têm necessidade de controle de custos e autossustentabilidade, né? E é para se obter isso que se utiliza as ferramentas da auditoria. Então, como é uma empresa, né? Imagine você que você vai montar uma empresa. Se você vai montar aí não sei, um restaurante, né? Você vai ter que fazer a aquisição dos materiais, contratar os seus funcionários, prestar o seu serviço e no final das contas você tem que ter um controle de tudo que você faz, você tem que ter um empreendimento sustentável. Caso isso não aconteça, o que vai acontecer com o teu empreendimento? Ele vai ter prejuízo e logo ele vai acabar. A não ser que tu seja um camarada muito cheio da grana aí, muito rico, né, e mantenha, né, e tenha um capital que vá sustentar. Então, esses controles são muito importantes. Essa característica de sustentabilidade, né, da instituição é muito importante e se aplica também ao hospital. Então, o que é avaliação, né? O nome da nossa disciplina é avaliação e auditoria. Quando a gente fala de avaliação, né, é uma palavra que vem aí do latim, avaler, não sei como é que se pronuncia isso daí, mas ela é o ato de avaliar, né? Dar valor a alguma coisa, mensurar ou determinar o valor, o preço ou a importância, é atribuir um juízo de valor, né? Então, nós vamos falar aqui sobre formas de atribuir juízo de valor em se tratando aqui das questões ligadas à administração hospitalar, aos hospitais, aos serviços de saúde de uma forma geral.
Então, sempre que você vai avaliar, você vai atribuir algum valor, seja numérico, seja quantitativo ou qualitativo, seja um valor financeiro, você está avaliando, você está dizendo quanto vale aquilo. Né? No caso da auditoria, né, elas vão trabalhar juntas aí nessa emissão do juízo de valor sobre a qualidade do serviço que está sendo prestado naquela instituição. Né? Mais ou menos por aí é que essas duas ferramentas vão se unir. A auditoria, do latim audir, né? A palavra auditoria tem como primeiro significado ouvir, porém foi com os ingleses que teve uma utilização mais abrangente em sistemas contábeis. Além de ouvir, os auditores tinham como função verificar se o que estava sendo planejado estava sendo cumprido. Né? Então, a auditoria, né, o significado da palavra vem de ouvir. Porém, ela teve um desenvolvimento aí, passou a ser utilizado com essa finalidade mais de avaliar, né, a partir do seu desenvolvimento lá nas ciências contábeis. E aí eles verificavam se o que foi planejado foi cumprido. Né? Então, é importante fazer isso? Sim. Né? Diversas vezes a gente se planeja, né? Sempre na virada do ano aí a gente faz as promessas de fim de ano. Então a gente promete várias coisas para si mesmo, né? A gente diz, não, eu vou, sei lá, eu vou fazer um novo curso, eu vou estudar para concurso, eu vou me dedicar mais no meu emprego, eu vou fazer investimento, eu vou emagrecer, eu vou agora levar uma vida mais saudável. E quanto do que você planeja todo fim de ano você cumpre? Nem tudo, né? Então, da mesma forma, as empresas também planejam e nem sempre é cumprido tudo que é planejado. E aí é que entra, né, a auditoria e as suas ferramentas para fazer valer o que foi planejado, o que está padronizado, o que está normatizado. Então, a auditoria é um exame cuidadoso e sistemático das atividades desenvolvidas em determinada empresa, cujo objetivo é averiguar se elas estão de acordo com as planejadas e ou estabelecidas previamente, conforme acabamos de falar. É um processo de verificação de ações, da contabilidade e dos documentos de uma organização, com o objetivo de averiguar se há falhas que necessitam correção. Então, nesse ponto é que, ao ser identificada qualquer falha ou falhas, né, vai ser sugerido aí um processo de correção visando que o que foi planejado, tenho que dar a mão aqui para o outro lado aqui que a câmera está invertida, né? O que foi planejado seja de fato cumprido, certo? Então, a gente vai entrando aí no Sistema Único de Saúde, né? Desde os tempos primórdios, o desenvolvimento da atividade humana depende da padronização, que ocorria antes por meio da observação e da memorização. Né? Hoje nós tendemos à padronização. Por quê? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Nós agimos de forma diferente, nós pensamos de forma diferente. Então, para que as coisas funcionem, né, de uma forma única, é necessário que haja uma padronização. Porque se cada qual for fazer do seu jeito, né, a gente não vai conseguir chegar num consenso no sentido de construir um valor, um tipo de assistência necessária no ambiente hospitalar. E essa padronização vem desde tempos antigos, desde a observação e memorização. A prática da auditoria tem origem na área contábil, né, como nós falamos, remonta um período antes de Cristo, aí tem muito tempo. A prática. Porém, o termo auditoria, né, ele surgiu no século XII e foi na Inglaterra, com a Revolução Industrial lá no século XVII, que ocorreu a maior necessidade das auditorias nas grandes empresas. Lá nesse período aí da Revolução Industrial, né, depois do século XV, né, começou o maior desenvolvimento das indústrias, das empresas, foi que aumentou a necessidade da auditoria e foi que ela se desenvolveu com maior intensidade. Nas empresas, de um modo geral, em princípio,
em se tratando das questões contábeis. Na saúde, o médico George Greenwald realizou uma auditoria nos Estados Unidos pela primeira vez em 1918, com o objetivo de verificar a qualidade da assistência prestada ao paciente por meio dos registros em prontuário. Então, já no século XX, aí, somente em 1918, né, é que nós temos registro do início dos procedimentos de auditoria no ambiente hospitalar. Né? E daí para frente, né, a gente começou esses procedimentos e, né, verificando informações no prontuário do paciente, né, fazendo essa verificação, essa auditoria, essa avaliação da qualidade do serviço com base no que estava registrado em prontuário. Com a sua evolução, ela passa a analisar, verificar a eficiência, a qualidade e a gestão. Então, a auditoria, que em princípio se baseava somente em questões contábeis, agora ela se expande para verificar a eficiência, a qualidade e a gestão e como está acontecendo o gerenciamento dessa empresa hospital como um todo. No Brasil, né, agora que a gente falou dessas questões mais conceituais, nós vamos entrar um pouco no contexto das políticas de saúde do Brasil, ainda nesse momento introdutório, né, que nós vamos ficar nessa primeira parte. Nós vamos começar aí falando do início do século XX. Existe mais história das políticas de saúde no Brasil, né, de como as pessoas buscavam, se organizavam para obter a sua saúde antes desse período? Existe, né, mas aqui para nosso momento, né, ia ficar muito desfocado do nosso conteúdo, então é importante a gente conhecer a partir daqui para a finalidade dessa disciplina. Então, lá no início do século XX, a gente tinha um processo aí de monocultura de café, né, com a mão de obra imigrante. Nós tivemos o início do processo de industrialização brasileira. Com esse processo de industrialização, as pessoas começaram a sair do campo e começaram a ir para as cidades, e isso foi aumentando a urbanização no Brasil, certo? Nós tivemos aí algumas epidemias de varíola, de febre amarela, da peste bubônica, da gripe espanhola, a partir de 1918, e o surgimento do Instituto Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, ele foi um cara que teve uma visão muito ampla na sua época, né? Esse instituto ele surgiu aí em 1900 e ele propôs as primeiras vacinas as primeiras políticas aí de controle de doenças por meio da prevenção das doenças. Então, essas vacinas, em princípio, não foram muito bem recebidas, né? Até hoje, a gente pega aí mais de 100 anos depois, né? A gente ainda tem uma certa resistência por parte de muitas pessoas com relação às vacinas. Imaginem nessa época, né? Quando quiseram começar a vacinar as pessoas ainda mais de uma forma compulsória, obrigatória, aí a galera, não venham para cá com essa não, que esse negócio aí vai me matar. Eu não quero essa vacina aí não, né? Então, isso fez com que houvesse aí alguns problemas. Então, deu revolta. Os imigrantes, né, esses que vinham, né, para trabalhar na monocultura de café, eles eram mão de obra, mas eles não tinham direitos, né? Eles trabalhavam, mas hoje, né, todo mundo trabalha. Quem trabalha de carteira assinada tem uma série de direitos pela CLT, mas nessa época esses imigrantes não tinham nenhum direito, né? E os atendimentos de saúde eram realizados nos hospitais de caridade mantidos pela igreja, né? Principalmente a Santa Casa de Misericórdia era que fazia os atendimentos de saúde para quem não tinha dinheiro para pagar um médico, para ir a uma consulta particular. Houve duas greves, em 1917 e outra em 1919, que conquistaram alguns direitos, né? E em 1920 foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, né? Que passou a responsabilizar o governo pelo saneamento e por programas de prevenção à saúde,
né? Aqui iniciou aí esse processo de delegar ao governo federal a responsabilidade pela saúde das pessoas, né? Lembrando que saneamento básico também é uma questão de saúde muito importante que previne, né, uma infinidade de doenças. Em 1923, aí nós tivemos a aprovação da Lei Eloy Chaves, que ela instituiu as caixas de aposentadoria e pensão. O que é esses CAPs, né? Não é o CAPS da saúde mental que a gente tem hoje, não. Né? Esse CAP, né? CAP, caixas de aposentadoria e pensão, eram foi uma forma que eles encontraram no qual as pessoas passavam a contribuir com algum valor financeiro, uma parte do seu salário, para que elas obtivessem em troca alguns benefícios, inclusive assistência à saúde, né? Então foi aí que iniciou esse modelo de eu vou pegar uma parte do meu salário para uma contribuição e em volta eu vou ter alguns benefícios. Quais benefícios? Assistência médica e aposentadoria aos seus filiados, organizada, né, era organizada por empresas, então cada empresa tinha, né, a sua caixa de aposentadoria e pensão. O regime era de capitalização, o dinheiro, né, que ia sendo recebido ele era investido para ser capitalizado, para render, e ele tinha poucos contribuintes e tinha muitas fraudes, né? As pessoas que gerenciavam esses recursos, né, acabou, na verdade, toda essa política ela é marcada desde o início por muitas fraudes e segue até hoje, infelizmente. Em 1930, né, os CAPs cresceram, né, as caixas de aposentadoria se tornaram institutos de aposentadoria. E aí eles tinham também assistência médica, aposentadoria e pensões. Passou a ser centralizado não mais por empresas, mas agora no governo federal. Se tornaram autarquias nacionais. E agora não se filiava mais por empresa, mas por categorias profissionais, né? Então, cada categoria profissional se filiava a um instituto de aposentadorias e pensões. E o benefício disso era assistência médica. E aí aconteceu que, novamente, desvio de verba da sua função, corrupção, esse tipo de coisa. Então, os recursos dos IAPs, os IAPs, né, sempre foram aplicados pelo governo no financiamento da industrialização do país por Getúlio Vargas, né, que era o presidente à época. Então a galera contribuía, essa contribuição era para ter um retorno de benefício para essas pessoas na forma de saúde, de aposentadoria, mas esse recurso ele era destinado à industrialização do país, né? Não estou dizendo aqui, né, que é incorreto, né, o país se industrializar, se desenvolver, mas, né, a fonte do capital que alavancou essa industrialização é que veio da fonte errada, né? Veio dessa contribuição das pessoas. E aí se iniciou o desenvolvimento de um modelo que nós chamamos de hospitalocêntrico, que é um modelo centrado no hospital, centrado na assistência médica curativa. Ele é um modelo que perdurou aí no Brasil durante algumas décadas, né? Ele é um modelo que está vigente em muitos países até hoje, né? Mas ele é um modelo caro, de alto custo, e ele é um modelo que não trabalha com a prevenção. Então, muitas vezes a gente fala que é aquela velha frase que prevenir é melhor do que remediar, né? E isso se aplica aos hospitais, né? Quando você previne e evita a doença, né? A nossa história, os estudos nos mostram que é muito melhor eu não adoecer do que eu adoecer e o custo é muito mais alto quando eu adoeço e me interno no hospital e vou ter que ter todo um tratamento curativo, né? Então, essa assistência com foco no hospital sem prevenção de doenças foi que perdurou aí no Brasil por muitos anos, né? Em 1953 foi criado o Ministério da Saúde, e aí sim ele voltou com esse foco na medicina preventiva, mas enquanto isso ainda permanecia o modelo hospitalocêntrico.
Em 1956 chegou o presidente Juscelino Kubitschek e houve no Brasil, né, no seu governo, um grande desenvolvimento industrial e um crescimento dos IAPs de forma desigual. Né? A gente viu que ele era por categoria profissional, alguns IAPs cresceram muito e outros não. E o Juscelino Kubitschek ele trouxe muito capital estrangeiro, né, muito capital internacional para o desenvolvimento do Brasil no seu governo. Outro marco importante aí que nós tivemos em 63 foi a terceira Conferência Nacional de Saúde, que ela trouxe aí foi o último evento antes da ditadura, né, com amplitude democrática, com mais de 5.000 participantes, e que o relatório teve base para a proposta de reestruturação da saúde que viria a ser discutida mais tarde, né? Ou seja, houve essa pausa aí, né, do desenvolvimento desse modelo de saúde centrado na prevenção durante o período militar, né? Os militares no poder eles tinham que comprovar, né, tinham que mostrar resultados. Então o Brasil experimentou aí um grande desenvolvimento industrial, um grande desenvolvimento, grandes obras, né? Mas a gente sabe que mais tarde, uma hora, essa conta chega. Infelizmente, toda essa mágica, né, toda essa maravilha que quis se mostrar depois se percebeu, né, ficou aí nas contas, nos rombos aí que até hoje a gente vem pagando por essa dívida. Então, esse relatório dessa conferência, né, em 1963, tinha como proposta a criação de um sistema único de saúde. Antes disso, a gente tinha o quê? Vários IAPs, vários, né, o CAP, né, vários institutos de aposentadoria e pensão. Então tinham vários focos, né? E a ideia era pegar tudo isso e centralizar em um sistema único de saúde que universalizou o direito de todos, né? E esse sistema único, ó, a ideia naquela época, né? A sementinha desse sistema. A ideia era que não só quem contribuísse, né? Lembrando que nesses institutos de aposentadoria e pensão, se você contribui, você tem direito à saúde e à aposentadoria e às pensões. Se você não é trabalhador e não contribui, você não tem direito a nada. Então, logo, surgiu essa ideia de universalizar a saúde para todos, né? Deixando o setor público como responsável pela prestação desses serviços. Em 1966, aí nessa lógica, né, de centralizar, todos os IAPs foram unificados em uma grande instituição, né, que se chamou INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social. E ele unificou com muito dinheiro, com muita grana, né? Esse instituto ele juntou, houve o desenvolvimento dos institutos de aposentadoria e pensão. A gente viu que alguns se desenvolveram muito e tudo isso foi centralizado no INPS, com muito dinheiro, muito recurso financeiro. E esse sistema ele foi se tornando, pelo seu tamanho, pela dimensão do Brasil, ele foi se tornando muito complexo. Muito recurso para administrar, muito serviço de saúde para administrar, muito procedimento para administrar. E foi aí, né, que surgiu uma estrutura administrativa própria, né, que foi o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, em 1978. Na verdade, o INAMPS ele era parte de uma estrutura, né, que nós vamos ver aqui mais adiante, mas é importante a gente entender que foi a partir desse crescimento, a partir dessa complexidade desse sistema, que foi necessário o início da auditoria no sistema de saúde brasileiro. Porque começou a ficar uma coisa muito grande, começou a ficar uma coisa com muito recurso, muito dinheiro. Então, se ninguém controlasse esse recurso, ele ia se perder como se perdeu, né? Mesmo ainda buscando esse controle, mesmo com essa auditoria, né, esse recurso ele ainda foi utilizado de uma forma diversa da sua finalidade. Então,
Se a gente olhar aí, né, em 1977 foi criado, né, esse SIMPAS, que é o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, do qual o INAMPS era um dos seus componentes, né? Tinha o INAMPS, o INPS, que era um órgão de aposentadoria e pensões, o INAMPS, que era responsável pela assistência médica e previdência social, e tinha o IAPAS, que era o que fazia a administração financeira de tudo isso, né? Fazia a administração de todo esse montante de recursos financeiros, certo? Então, esse sistema ele foi se tornando cada vez maior, cada vez mais centralizado no governo federal, cada vez mais complexo, e com isso foi se intensificando também essas práticas de auditoria, né, no âmbito do sistema de saúde ao formato que ele tinha ainda totalmente centrado no modelo hospitalocêntrico, certo? E ainda com uma baixíssima quantidade de investimentos em saúde pública, né? Até poucas décadas atrás, quem não tinha carteira assinada, quem não contribuía com essas instituições, com esse modelo do INPS, não tinha direito nenhum à assistência à saúde. Essa coisa que a gente chega hoje, vai no hospital, né, que a gente reclama muito, o hospital demora o atendimento, tem fila, mas antigamente você não poderia ir a este hospital, você não poderia buscar atendimento médico se você não tivesse ligado a esse sistema, ele não era universal, né? Então essa conquista ela é relativamente recente, né, na nossa história. Hoje é porque muitos de nós, né, a gente já nasceu nessa geração, a gente não se atenta para quão pouco tempo faz, né, quão jovem é o nosso sistema de saúde, da forma como ele está. Então a gente viu aqui, galera, que houve uma grande arrecadação de dinheiro, um montante muito grande de dinheiro nessa época, na década de 70, tudo centralizado no governo federal, e o governo federal tinha que gerenciar e reinvestir na saúde. Aí o governo federal pegou esse dinheiro e reinvestiu, mas não foi na saúde. O governo ele pegou e começou a fazer mega obras no Brasil. A gente traz aí alguns exemplos, né, da década de 70 de mega obras que foram financiadas também com esse recurso que era da saúde, né, financiou. A gente tem alguns exemplos aí da Transamazônica, que foi uma obra faraônica mesmo à época, uma obra muito grande, né, que cortou o Brasil aí transversalmente, né, até hoje ela está em processo ainda de conclusão, depois de mais de 40 anos, né? Então, uma obra mesmo muito grande. A gente tem um exemplo aí da ponte do Rio-Niterói também, que foi construída nessa época com esses mesmos recursos destinados pelo governo. Da usina de Itaipu, que foi outra grande obra, né, também para geração de energia, para o desenvolvimento econômico, né? E todas essas linhas de financiamento foram com o dinheiro do INPS. E ele também cita aí a construção de hospitais privados, né? O que acontece? Grandes hospitais foram construídos a essa época, grandes instituições hospitalares, que depois a gente vai entender que eles cresceram, construíram, se desenvolveram, usaram as linhas de crédito e depois não devolveram ao sistema o que deveriam ter devolvido. Eles descredenciaram do INAMPS e aí houve, né, o desenvolvimento dessa saúde paralela nesse sistema. Então, resumo da década de 70. Crise dos sistemas de saúde, ineficácia, ineficiência, inequidades, crise de credibilidade, porque foi tudo centralizado, muita grana, muita corrupção, dinheiro aplicado sem eficiência, corrupção, transição demográfica e epidemiológica, a galera começou a envelhecer mais, né? A expectativa de vida foi aumentando. Depois da década de 60, nós tivemos essa transição epidemiológica, na qual nós passamos a não morrer mais por doenças infecciosas e parasitárias, porque a gente teve um desenvolvimento dos antibióticos, dos antiparasitários, e a gente passou a não morrer mais disso, a gente passou a viver mais, né? Isso trouxe uma mudança nesse padrão, essa transição demográfica, essa transição epidemiológica, ou seja, essa transição
no quanto nós vivemos, do que nós adoecemos. Essas informações foram se modificando, mudanças nos padrões, medicalização, desenvolvimento tecnológico e uma verdadeira explosão de custos e gastos. E cadê o dinheiro da saúde? Aqui, ó. O dinheiro tá aí. E aí, obviamente, isso levou a uma crise, né, e a uma crítica ao modelo assistencial vigente, que era centrado exclusivamente na assistência médica e no hospital. E aí, nessa época, aflorou, né, esses debates sobre a medicina social, sobre as ciências sociais, sobre os determinantes da saúde das populações, por que as pessoas adoecem, o que precisa melhorar para as pessoas não adoecerem, né, e toda essa análise dos problemas das intervenções de saúde. Na década de 80, a política de saúde deixava os pobres sem assistência e não cobria as epidemias, né, ainda nesse processo de debate, né, aquele sistema lá, o SIMPAS, né, que nós vimos que era formado pelo INPS, pelo INAMPS, ele entrou em falência, né, ele precisou aumentar as contribuições das pessoas, né, que já tinham contribuição, ele aumentou a contribuição, cortou os recursos, porque o recurso não tinha mais. Então, quando entra em crise, o que precisa fazer? Aumentar a arrecadação e cortar os gastos. Os hospitais que foram construídos na década passada pegaram todo o financiamento. As empresas disseram assim: agora que eu já tenho os hospitais prontos, construídos, ó, INAPS, um abraço. Descredenciaram do INAPS, o sistema entrou em colapso, os hospitais virou uma cascata, então as pessoas não tinham mais aonde ir quando estavam. Tudo entrou em crise, né? Tudo entrou nessa situação muito complicada. Ao mesmo tempo, foi o tempo que nós fomos saindo aí do período da ditadura militar, nesse movimento de luta, de redemocratização de um país que não era democrático. Houve, né, uma luta também no campo da saúde, dentro do campo da saúde, o movimento da reforma sanitária. E aí, nesse movimento buscava esses valores que mais tarde foram incluídos na Constituição e no SUS, né? Nós vamos já falar sobre eles. Então, em 1986, nós tivemos aí a 8ª Conferência Nacional de Saúde, com participação já da saúde pública e dos segmentos populares, e já aí nesse movimento importante de redemocratização do país, a afirmação de princípios da promoção da saúde, né, e não mais somente do tratamento curativo. Agora a gente vai promover saúde, né? A promoção da saúde ela é um valor que vai além da prevenção, não é somente prevenir a doença, é promover saúde, né? Então, as políticas passaram a buscar promoção da saúde, né? Através de quê? Muita coisa, através de uma melhoria da alimentação, políticas de alimentação e nutrição, políticas de esportes, políticas de saneamento básico, políticas de controle das principais doenças. Tudo isso promove a saúde, né? Não, e evita que as pessoas adoeçam e encham os hospitais, porque se observou que esse modelo é caro e é insustentável para toda a população. De 1986 a 1988, a Constituinte, né, ocorreu a Constituinte, né, a Constituição, com a participação da corrente de pensamento e a ação política do movimento da reforma sanitária. Então, esse movimento que começou lá na década de 60, né, na década de 50, mais ou menos, com a criação do Ministério da Saúde, década de 60, mas que teve ali interrompido o seu valor, mas essa semente ela foi plantada naquela época, depois ele volta com tudo dentro desse movimento de redemocratização do país e consegue emplacar na Constituição Federal os valores da reforma sanitária.
E aí nós vamos já ver que isso foi muito importante. Então, em 1988, né, é publicada aí a Constituição, é aprovada a Constituição Federal com amplas características do movimento aí da saúde. Então, esse movimento ele teve por objetivo impulsionar ampla reforma no setor saúde, que deu origem às propostas para a criação do SUS. Ela emergiu da sociedade, conta com o apoio de universitários, intelectuais da área da saúde coletiva, profissionais de saúde, dentre outros. E eram propostas desse movimento, né? A reformulação política, saúde como direito de todos, a reformulação do setor saúde, serviços de saúde em todos os níveis assistenciais, ideológica, né? Reforma sobre os pressupostos da medicina preventiva e sobre, né, uma alteração aí do conceito de saúde, né? A saúde que antes era tida só como a cura de doença, agora passa a ter um conceito mais abrangente. O conceito da OMS hoje, né, diz que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, né? Não é só doença, é o físico, é a mente equilibrada, é a mente saudável, é o social, é um jogo de relações sociais, são necessidades, né? É habitação, é trabalho, é amigos, é família. Tudo isso é importante para que você tenha saúde. Então, houve uma abrangência maior desse conceito de saúde. E reformulação de saúde. Essa saúde, com esse novo conceito, agora passou a ser também um direito social e universal, certo? Alguns pontos aí importantíssimos da Constituição Federal de 88 que vieram a revolucionar a saúde, certo? Primeiro delas aí, né? A saúde é direito de todos, 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 todos. Não é mais só quem paga, não é mais quem tem uma caixa de aposentadoria, não é mais quem tem só um instituto de aposentadoria e pensão, não é mais quem é filiado ao INAMPS, a saúde agora é para todos. Todas as pessoas, seja pobre, rico, seja quem for. E além de ser para todos, ela é dever do Estado. Então, o Estado que se vire, né, como se diz, o Estado que lute para manter, para garantir esse direito. E até hoje a gente vem lutando, né? Até hoje o Estado está lutando, a gente vem lutando para ter esse direito, né? Para ter a realidade trazida desse artigo 196. Garantido mediante políticas sociais, né, que visem a redução, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Daí surge, né, os princípios da universalidade, saúde para todos, e o igualitário aí da equidade, né, o entendimento não é que seja igual para todos, né? O igualitário aí é no sentido de ser equânime, de equidade, que é exatamente entendendo que se for igual para todos, quem tem menos ou quem tem menor condição não vai conseguir ter o mesmo acesso, então tem que ser equânime, né? Tem no valor de equidade que vai aplicar mais a quem mais precisa e menos a quem menos precisa. Então daí surgem esses dois princípios do SUS. São de relevância pública as ações de serviço de saúde. Eu vou ter que me mudar aqui para a gente conseguir ler. Vou me mudar para cá. Pronto. São de relevância pública, né, as ações dos serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Olha aí. Então aqui chegamos aqui também, né, no assunto dessa disciplina que foi garantido lá no artigo 197 da Constituição Federal. Olha a questão da prova, se caísse na prova, nem pode fazer prova agora, né? Prova mesmo no período remoto. É uma pena. Mas onde é que começou aí a se falar, né, dessa regulamentação, fiscalização e controle no SUS, né, nesse sistema com essa nova cara?
lá no artigo 197 da Constituição Federal de 88, né? E ele diz aí que essa fiscalização, controle e regulamentação pode ser feito diretamente pelo governo, ou ele pode delegar a alguém para que faça, ou por ele ou um terceiro, certo? Então, entra aí as questões ligadas à fiscalização, avaliação e auditoria. O artigo 198 fala aí das ações e serviços públicos. E a rede deve ser regionalizada e hierarquizada, certo? E aí ele coloca aí algumas diretrizes que são a descentralização, o atendimento integral e a participação da comunidade, certo? Descentralização, ou seja, né? Vocês lembram que o governo havia pego todos os institutos de aposentadoria e pensão e ele pegou e unificou tudo no governo federal. Então, o governo federal ele centralizou todo o recurso, toda a administração, toda a gestão de um país do tamanho do Brasil, meu irmão. Então, lógico que eles observaram que esse negócio não ia dar certo. Se você for observar os países do mundo, que são os menores países, são os mais organizados. Por quê? Porque é mais fácil de organizar. Se você tem uma empresa, é uma empresa pequena, você consegue se organizar facilmente. À medida que tua empresa cresce, surge a necessidade de um melhor gerenciamento, te exige mais. Se a tua família é só tu e tua esposa, ela é fácil de gerenciar. Se tem a tua esposa, a sogra, mais 4 meninos, aí você vai ter que ter um grande poder de gerenciamento e organização. Então, quanto maior a complexidade, o governo federal fez o quê? Me dá o dinheiro para mim, me dá o dinheiro para mim que eu vou gerenciar. O que foi que ele fez? Gerenciou errado. Acabou o dinheiro. Crise. Não tinha mais saúde, nem dinheiro, nem nada. Agora, com a Constituição, ele faz o quê? Não, quero mais não. Devolve, devolve, devolve. Ou seja, quando tinha muito dinheiro, me dá para mim. Quando começou o problema, devolve, devolve. Mas o caminho foi correto, foi adequado. Antes tarde do que nunca, né? Então, foi se descentralizando a responsabilidade pela gestão à saúde para os estados e para os municípios e foi se tirando essas responsabilidades do governo federal. E aí iniciou todo esse processo, né? Hoje grande parte da gestão à saúde está na esfera municipal, na esfera estadual, graças a essa diretriz de descentralização. Atendimento integral, né, o princípio da integralidade, quanto princípio aí diretriz também, ou seja, o atendimento à saúde em todas as fases da vida, integral, da criança, o saúde do adolescente, né, está até o nome dos programinhas, né, saúde do adulto, saúde da mulher, saúde da mulher envolve assistência pré-natal durante a gravidez, saúde do idoso, atendimento às doenças prevalentes na infância, o atendimento às principais doenças, hipertensão, diabetes, distribuição gratuita de medicamentos, enfim, todas as fases da vida e em todos os níveis de assistência, né? A gente tem uma assistência primária nas unidades básicas de saúde, nas UBSs, que é prestada em um nível primário de prevenção ou de tratamento de doenças de pequeno agravo ou de controle permanente. Tem aquele primeiro contato do usuário. No nível secundário, na rede hospitalar, e no nível terciário, cirurgias de grande porte, transplantes, coisas de maior complexidade. Então, olha o desafio, olha o tamanho, um sistema que não tinha nada, praticamente, de repente diz assim, olha, saúde agora é para todos, o Estado tem que prover, tem que ser igual para todo mundo, tem que ser fiscalizado e é para tudo que a pessoa precisar.
e ainda vai ter a participação da comunidade para fiscalizar tudo isso. Então foi ousado, né? Você vê o tamanho da ousadia que teve essa galera. Ainda bem, né? Ainda bem que eles foram ousados, que a gente conseguiu chegar aqui aonde estamos hoje, né? Nessa época. E aí, galera, nós vamos ver aqui no artigo 199 que a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, ou seja, será assim, eu tenho um sistema de saúde público, o sistema vai ser bom, é para todo mundo, é integral, mas quem quiser montar seu negócio, os hospitais, ora, já havia uma rede hospitalar financiada com os recursos das pessoas que contribuíram outrora e que esse recurso foi usado como financiamento dessa rede hospitalar. Os empresários da área abriram. E aí disseram assim, olha, vocês podem participar da assistência à saúde de forma complementar, certo? Então, possibilitou-se, né? Aqui na disciplina nós vamos falar tanto da auditoria privada, das instituições privadas, dos planos de saúde, quanto do sistema público. Então, foi esse artigo 199 que permitiu o desenvolvimento das atividades, né, e a participação aí de forma complementar por parte das instituições privadas de assistência à saúde. E aí no artigo 200 fala novamente em controle, fiscalização, certo? Fala aí nas vigilâncias, né, que também são instâncias de controle e de avaliação do sistema de saúde, certo? E aí mais à frente nós tivemos aqui a Lei 8080 de 90 e a Lei 8142, que precisou ser criada uma vez que surrupiaram, removeram, retiraram a participação da comunidade, né? Estava prevista aqui na Constituição, mas lá na luta de classes, né, na Lei 8080, a galera foi e disse assim, para esse negócio aqui que o pessoal está querendo participar da gestão não dá certo não, pode tirar. Surrupiaram. Aí a galera disse, opa, já que não fizeram, vamos incluir a participação popular, os conselhos de saúde, as conferências de saúde. E aí foi que veio a Lei 8142 e isso formou as bases do SUS. Constituição Federal, Lei 8080, Lei 8142 é o arcabouço legal, político, ideológico desse novo sistema que é o Sistema Único de Saúde. A gente tem mais uma infinidade de legislações. Depois a gente teve as NOBs, né, que foram gradativamente descentralizando as normas operacionais básicas, foram descentralizando essas responsabilidades para a gestão municipal, estadual, à medida que iam descentralizando recurso e responsabilidade também. Nós tivemos o Pacto pela Saúde, as políticas, a criação do Programa de Saúde da Família em 94, nós tivemos uma evolução, né, e uma reformulação mais recente agora do modelo de atenção básica à saúde, mas tudo isso vem dentro desse modelo de base aí, é como se fosse como é que chama, da construção? Quando você vai fazer uma construção, você tem que fazer um você tem que fazer esqueci a palavra, meu Deus. Aquela base da obra. Esqueci mesmo. Enfim, isso é a base do SUS, né, do sistema. Então, estou indignado aqui que eu não lembrei da palavra. Em 1990, o INSS, né, foi criado pela fusão do INPS com a IAPAS. E em 93 foi extinto de vez o INAMPS, que ainda se segurou aí mais alguns anos. E aí foi que de vez o SUS passou a se desenvolver, né? E ele foi
crescendo, foi se desenvolvendo, e a auditoria, ó, no percalço dele. E até hoje a gente vem buscando desenvolver essas práticas de controle, de avaliação, de aperfeiçoamento desse sistema no caminho aí da auditoria. Então é importante a gente ter esse conhecimento, é importante a gente saber que o nosso sistema ele é um sistema relativamente novo, ele é um bebê ainda, ele está em pleno desenvolvimento e que é responsabilidade nossa o desenvolvimento dele, né, diante de todas as dificuldades e diante de todo o jogo de interesses que envolve os serviços de saúde no Brasil, tá bom? Então, por enquanto, é isso que nós temos para falar. Muito obrigado para quem esteve até aqui, você que aguentou aí 50 minutos de aula remota. Tamo junto, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.